Amados e eternos irmãos, amantes e professadores da fé pentecostal, uma vez mais nos encontramos diante da presença do Senhor e da sua bendita palavra. É bem verdade que a palavra de Deus é composta por 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos, mais de 773 mil palavras e aproximadamente 3.600.000 letras. O texto que está em apreço diante de nós esta noite, indubitavelmente relata-nos e apresenta-nos um dos textos mais conhecidos e famosos do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando as irmãs leram o versículo de número 30. Todas as vezes que paramos para falar, para ler ou então para meditar o capítulo 16 de número, ou seja, do livro de Atos dos Apóstolos, nós nos deparamos com a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Se deparamos aqui com uma grande viagem que marcara não somente a vida, mas também o ministério deste apóstolo, tão reconhecido na Bíblia Sagrada. Ora, para entendermos o texto que está em apreço diante de nós aqui esta noite, temos que entender o contexto que é inserido no mesmo e compreendermos também, estudar e analisar a vida do personagem principal. E quem foi pastor Bruno Rodrigues, o personagem principal desse texto? Ora, estamos falando aqui da maior mente neotestamentária, estamos falando aqui do maior pregador do Novo Testamento, seu nome, Apóstolo São Paulo. O apóstolo Paulo, senhores e senhora, poderia ser comparado à mente de Salomão, tamanha sua sabedoria. Alguns historiógrafos afirmam que o apóstolo Paulo era um cidadão poliglota, falava o grego, hebraico, latim e também o aramaico. O apóstolo Paulo, ele foi enviado pelos seus pais até Jerusalém, quando ainda ele era moço. E para que, pastor? Para ter ele o privilégio de estudar, de aprender e de se formar aos pés de Gamaliel. E quem foi Gamaliel, pastor Bruno Rodrigues? Gamaliel, ele fora nada mais e nada menos um dos maiores e exímios professores das escolas judaicas, tendo ele influências por Sócrates de Platão. Gamaliel era conhecido, admirado e respeitado pelas aulas que ele dava. Se Gamaliel fosse um grande ensinador da palavra e estivesse inserido no Antigo Testamento, nós poderíamos chamar da maior mente veterotestamentária, tamanho os seus ensinamentos e a sua sabedoria que ele possuía nas palavras entre os rabinos. Ora, quando o apóstolo Paulo estava aprendendo aos pés de Gamaliel, não pense os senhores que ele estava aprendendo o Novo Testamento, não pense os senhores que o apóstolo Paulo estava aprendendo a história cristocêntrica, salvífica, acerca do nosso meio nazareno. Não, tudo que o apóstolo Paulo aprendia em sua sala de aula, na sua faculdade, ele aprendia tudo ao contrário que nós sabemos nos dias de hoje. O que chegava aos ouvidos do apóstolo Paulo aquele dia é que a história de Jesus Cristo ter sido gerado pelo Espírito Santo não passava de uma fábula, não passava de uma história em quadrinho. Tudo que chegava aos ouvidos do apóstolo Paulo, aonde ele operava os grandes milagres pelo nosso Senhor Jesus, tudo que Jesus fez, curou, ressuscitou, levantou leprosos, fez o paralítico levantar, fez a mulher no fluxo de sangue ser curada, isso tudo chegava aos ouvidos do apóstolo Paulo como uma grande e mera mentira. O apóstolo Paulo, então, por sua vez, ele não cresce aprendendo nossos ensinos, não. O apóstolo Paulo, ele cresce se formando um fariseu de carteirinha, sendo zeloso por tudo que ele aprendia. Então ele vai crescendo com sentimento de raiva do cristianismo. Cristianismo este que, por sua vez, estava crescendo, expandindo-se, alargando-se de uma maneira totalmente exacerbada. E por que, pastor? Porque um dia o nosso Deus levantou um profeta nesta terra. Este atendia pelo nome de Joel. Joel é usado por Deus entre a congregação de Israel, e ele profetiza o que está escrito no seu livro, capítulo 2, versículo de número 28, dizendo: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas
profetizarão, vossos jovens terão visões, e até os velhos serão cheios do Espírito Santo do Senhor. O tempo vai se passando e agora chegamos no livro de Atos dos Apóstolos e vemos esta profecia se cumprindo em Atos capítulo de número 2. Nesta época, o Espírito Santo do Senhor estava proporcionando um crescimento tão grande à igreja que conta-nos a Bíblia em Atos capítulo 2, versículo de número 41, que em apenas um sermão do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Imediatamente foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Este crescimento estava causando um distúrbio, uma fúria muito grande ao coração do apóstolo Paulo. E por que, pastor? Porque ele não queria que a igreja evangélica, a igreja primitiva, a igreja protestante crescesse. O apóstolo Paulo queria eliminar a nova seita que havia surgido, a nova igreja que Deus havia levantado sobre a face desta terra. Nós encontramos o apóstolo Paulo ainda liderando um grupo de pessoas, quando ainda era jovem, para matar lá o Estevão, o primeiro mártir da história. Matar Estevão a pedradas. E por quê? Porque Estevão pregava a palavra do Senhor, e este era cheio do Espírito Santo de Deus. Não estou entendendo, pastor. Paulo era o tipo de crente que não gostava, ou seja, Saulo era o tipo de perseguidor de crente que não gostava de ver ninguém dando glória a Deus e aleluia. Saulo não gostava de ver ninguém levantando a sua mão para dizer glória a Deus e aleluia. Ele ainda não era reconhecido, não era chamado ainda como o apóstolo Paulo, não. Ele era conhecido como um grande carrasco, era conhecido como perseguidor. O seu nome ainda era chamado de Saulo de Tarso. Quando as pessoas ouviam falar no nome de Saulo, os seus joelhos começavam a tremer. Aqueles que pregavam a palavra paravam de pregar. E por quê? Porque havia um homem perseguindo a obra do Senhor Jesus. Para vocês terem a noção do temperamento e do caráter deste homem, se ele estivesse aqui nesta noite, neste culto, mataria a mim todos aqueles que não negassem o nome do Senhor Jesus. Se nós fôssemos trazer a vida deste homem para os dias odiernos ou os dias atuais, teríamos que afirmar que Saulo de Tarso, ou o apóstolo Paulo, era um exímio advogado, ou então grande engenheiro, por ser ele o construtor de tendas. E a Bíblia diz então que com essa fúria, com essa raiva da igreja, ele vai perseguir os cristãos que estavam fazendo a obra pelo lado de Damasco. A Bíblia diz que quando Saulo vai com seus companheiros entrando na cidade de Damasco, a Bíblia diz que o Senhor Jesus aparece a ele no meio da estrada com o resplendor da sua glória. Saulo cai no mesmo instante com a sua cara na terra, e por além do mais, ele ficará cego no mesmo instante, porque ele viu a glória do Senhor Jesus. E a voz do Senhor bradou em voz hebraica ele dizendo: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues?